Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu venho falar com vocês sobre a busca ativa já orientada pela Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais para este ano de 2021. E aqui eu vou tecer considerações acerca do papel dos envolvidos, né? Quais são as responsabilidades, quem são os responsáveis, como que isso deve ser efetuado, obviamente em conformidade com a legislação publicada e com a legislação sugerida. Antes de iniciar aqui, eu quero pedir a você que ainda não é inscrito no canal, que se inscreva, que compartilhe esse vídeo para que nós possamos ajudar outros colegas a garantir a qualidade da educação, mesmo nesse sistema remoto. Então, dê a força sua aí ao nosso canal para que a gente consiga levar mais informações a quem está precisando, beleza? E deixe seu joinha aí também no vídeo. Olha, as orientações legais, no final de abril, né, agora no finalzinho, a Secretaria divulgou o Memorando Circular número 13, que orienta, né, essa busca ativa. E esse memorando, ele cita essas legislações. Os procedimentos de busca ativa vão ao encontro, em conformidade aqui com o memorando, das medidas legais previstas na LDB. Então, eles já começam colocando o seguinte: os estabelecimentos de ensino, eles terão a incumbência de informar pai e mãe, conviventes ou não com seus filhos, e, se for o caso, os responsáveis legais, sobre a frequência e rendimento dos estudantes, bem como sobre a execução da proposta pedagógica da escola. Então, frequência, nota, tá? E também sobre a execução daquilo que está em coerência com a proposta da escola precisa ser informado, né? Esses itens precisam ser informados aos responsáveis pelos alunos. Notificar ao Conselho Tutelar do município a relação dos estudantes que apresentem quantidade de faltas acima de 30% do percentual permitido em lei. Lembrando que os alunos, eles têm que garantir 75% de frequência, então eles podem ter 25% de falta. Quando já apresentarem uma quantidade de faltas acima de 30% desse percentual admitido, essa comunicação precisa ser feita ao Conselho Tutelar. Mas até chegar a esse percentual, tem outros procedimentos que a escola precisa realizar e que serão listados aqui adiante. Olha só, conforme previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, né, compete ao poder público recensear os educandos do ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela frequência à escola. Então, aqui está o embasamento que respalda essa preocupação. Ainda de acordo com o artigo 56, inciso 2 do ECA, compete aos dirigentes escolares comunicar ao Conselho Tutelar situações de reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar, esgotados os recursos escolares. Então, quais serão esses recursos escolares? No tocante ao acompanhamento da frequência, o artigo 22, gente, da Resolução 2197 estabelece que, olha bem, aqui nós já temos o primeiro responsável direto por esse acompanhamento. O controle de frequência diária dos estudantes é de responsabilidade do professor, que deverá comunicar à direção da escola eventuais faltas consecutivas para as providências cabíveis. Então, vamos lá. Mas nós estamos no sistema remoto. Como que nós vamos fazer a computação dessas faltas? O professor precisa saber quem é o aluno que está ou não com PET, quem é o aluno que foi feito contato, ou quem é o aluno que ele não conseguiu contato. Ele precisa ter esse levantamento, esse registro, e ele precisa fazer essa comunicação direta ao diretor da escola. Esse artigo 22, ele ainda traz algumas informações que são fundamentais, que não estão postas diretamente no memorando, mas que eu trouxe aqui para vocês, que são as informações seguintes. O estabelecimento de ensino, após apurar a frequência do aluno e constatar uma ausência superior a 5 dias letivos consecutivos ou 10 dias alternados no mês, deve entrar em contato por escrito com a família ou responsável pelo aluno faltoso, com vistas a promover o seu imediato retorno às aulas e a regularização da frequência escolar. Então, vamos lá. O aluno faltou 5 dias seguidos ou 10 dias alternados. Então, vamos lá. Se durante o mês de abril, que passamos agora, esse aluno faltou
5 dias seguidos, né, ou dentro do mês ele teve 10 faltas, deve entrar em contato por escrito com a família ou responsável pelo aluno faltoso. Então, esse acompanhamento ele vai ser mais possível para aqueles que estão diretamente, por exemplo, envolvidos no Google Sala de Aula, aqueles que estão através do aplicativo Conexão Escola, ou aquele aluno que de repente deixou de postar, está só com material virtual, deixou de postar por esse período aqui no grupo, o professor não tem notícia dele. Então, nós temos que considerar essa situação atípica para poder validar essa questão da frequência, né? Lembrando que nós estamos validando frequência por atividades entregues. O dirigente do estabelecimento de ensino remeterá ao Conselho Tutelar, ao juiz competente da comarca e ao respectivo representante do Ministério Público a relação nominal dos alunos cujo número de faltas atingir 15 dias letivos consecutivos ou alternados, e também ao órgão competente no caso de aluno cuja família é beneficiada por programas de assistência vinculados à frequência escolar. Então, aqui nós temos também uma relação, a gente sabe que o maior tocante aqui desses programas assistencialista é Bolsa Família. Mas aí vamos entender. A escola já fez aquela comunicação interna dos 5 dias consecutivos ou dos 10 alternados. Não obteve êxito. Então, agora a escola passa a contabilizar os alunos cujas faltas atingiram a marca de 15 dias letivos. Aí podem ser consecutivos ou podem ser alternados, tá? E vai fazer essa comunicação por escrito aos órgãos competentes. Para a primeira ação de busca ativa de 2021, identificamos, aí já é um pronunciamento da Secretaria, estudantes que se encaixam em uma ou mais das 3 situações relacionadas abaixo. Então, nas pesquisas feitas, eles já constataram o seguinte. Primeiro, nós temos estudantes matriculados em escolas que não oferecem um nível ou ano de escolaridade a ser cursado em 2021, que deveriam ter sido inscrito no Sistema Único de Cadastro e Encaminhamento para Matrícula, o SUSEM, e não se inscreveram. Também tem estudantes que entregaram menos de 75% dos PEDs em 2020 e que tiveram menos de 60% na avaliação diagnóstica de outubro. Então, aqui, nós já vamos pensar também naqueles alunos em progressão continuada. Estudantes que não receberam o PET 1 de 2021 ou estão reportados no Sistema de Gestão Escolar com status em preparação em razão de atualização de dado cadastral. Então, eles já identificaram essas 3 ocorrências. E aí, quais são os procedimentos em relação a cada caso? Vamos aqui observar essa questão das ausências, tá? E os encaminhamentos. Findadas as possibilidades, o gestor escolar deverá atentar-se ao artigo 21 da Resolução 2197. Trouxe aqui também o artigo 21. Terá sua matrícula cancelada o aluno que, sem justificativa, deixar de comparecer à escola até o 25º dia letivo consecutivo, após o início das aulas, ou a contar da data de efetivação da matrícula, se esta ocorrer durante o ano letivo. Antes de efetuar o cancelamento da matrícula, isso é importante, a direção da escola deve entrar em contato. Gente, não é só um contato meramente falado, é entrar em contato por escrito, observem, com o aluno ou seu responsável, alertando sobre a obrigatoriedade do cumprimento da frequência escolar. Configurados o cancelamento da matrícula, o abandono ou repetidas faltas não justificadas do aluno, a escola deve informar o fato por escrito. Olha, a necessidade, gente, do registro é muito enfatizada em toda a orientação da Secretaria. Então, deve fazer esse comunicado por escrito ao Conselho Tutelar, ao juiz competente da comarca e ao representante do Ministério Público do município. O aluno que teve a sua matrícula cancelada poderá retornar para a mesma escola, se houver vaga, ou para outra escola pública estadual. Aí o memorando traz um reforço, porque essa legislação aí eles citaram e eu trouxe aqui. O memorando faz esse reforço. Importante ressaltar que o acesso à educação é um direito constitucionalmente previsto e o estudante que eventualmente tiver sua matrícula desativada poderá, a qualquer tempo, retornar à rede estadual de ensino. Então, vamos lá. O que fazer em relação aos estudantes que não receberam PET 1 de 2021?
Então, vamos pensar? Vamos pensar já com as orientações que chegaram. Primeira situação, estudante localizado e em condições de realizar as atividades não presenciais. Qual deve ser a ação? Orientar quanto às execuções das atividades escolares do REAMP com o respectivo acompanhamento da escola. Ah, mas o bimestre encerrou? Observem que aqui já tem uma orientação de que esse aluno vai ter a oportunidade de fazer essa atividade não realizada. Estudante convalescente em tratamento domiciliar. A ação, realizar a entrega do PET, atentando aos cuidados de distanciamento e utilização dos equipamentos de proteção individual, EPI, indicados. Cabe destacar a importância de se cumprir os dispositivos do decreto. Gente, esse decreto 1044 de 69 trata do amparo aos estudantes com problema de saúde e a Lei Federal 6.602 de 75 versa sobre a aluna gestante. É importante, observar esses dois dispositivos legais, porque eles dão direito à assistência domiciliar e ainda traz outras orientações importantes em relação a essas pessoas, ok? Estudante informou que abandonou os estudos. A ação, após orientar e conscientizar os estudantes de que o PET tem como objetivo possibilitar a continuidade do processo de desenvolvimento cognitivo e a retomada de algumas atividades educacionais, comunicar à família, em caso de estudante menor de idade, e não havendo retorno, comunicar ao Conselho Tutelar. Observem, gente, o primeiro passo não é, eu fiz a comunicação, pronto, lavei as minhas mãos. O primeiro passo é tecer estratégias para conscientizar esses estudantes de que resolvendo esses materiais, resolvendo essas atividades, eles terão a continuidade da vida escolar deles garantida. E às vezes até a conclusão, né? Nós temos muitos alunos que são desistentes em terceiro ano, por exemplo, de ensino médio. E aí, esgotadas as estratégias, né, de tentar motivar esse aluno a retomar os estudos, nós partiremos então para a comunicação à família e, em caso de estudante menor, né, os maiores que já podem receber diretamente comunicado, ele deve ser orientado à retomada das atividades não presenciais. Não é porque é maior que nós também não devemos reunir os diversos esforços para fazer com que eles retomem os estudos, né? O quarto caso, estudante privado de liberdade. Né? Nós temos estudantes privados de liberdade. E aí, qual vai ser a ação? Manter as transferências dos estudantes de forma regular. Caso o diretor da escola de origem identifique que o estudante está privado de liberdade, com o intermédio da Superintendência Regional de Ensino, solicitar ao diretor da escola do centro socioeducativo ou penitenciária que regularize a matrícula. Então, está vendo que aí já tem uma parceria, porque ele está sob responsabilidade institucional diversa da escola, ok? Dados cadastrais, quando eu digo diversa, sinto até a necessidade de complementar, quer dizer, ele precisa dessa organização conjunta para a regularização da vida escolar dele. Dados cadastrais desatualizados, temos demais. E aí? A ação, após realizar a busca por meio da comunidade escolar, olha só, professores e profissionais que atuam na escola, estudantes matriculados e pais e ou responsáveis dos estudantes, né? Então, olha só, nós vamos, através dessa comunidade, através dos professores, saber se conhece ou não, os profissionais, os estudantes que estão matriculados, os pais e ou responsáveis dos estudantes. Então, porque geralmente uma família às vezes conhece a outra e tal. Então, nós vamos realizar a busca por esse meio e demais meios disponíveis, comunicar ao Conselho Tutelar para as devidas providências, a fim de possibilitar a atualização do cadastro. Estudante mudou de endereço e não solicitou a transferência. Tem demais. Formalizar a transferência do estudante. A ação é essa. População itinerante. Acho muito bacana porque assim todos os casos estão elencados aqui. A ação, além do atendimento aos estudantes regularmente matriculados, os gestores escolares devem garantir a entrega dos PETs aos estudantes em situação de itinerância,
Então, o que é essa população de itinerância? Gente, tem a resolução número 3 de 2012, né, do Conselho Nacional de Educação, que trabalha essa nomenclatura de forma bastante sistemática. São os ciganos, os indígenas, os povos nômades, trabalhadores itinerantes, acampados, circenses, artistas, trabalhadores de parques, enfim, né? E os vários outros que atendem também ao perfil dessa categoria. A normativa estabelece ainda que os sistemas de ensino devem garantir a matrícula desses estudantes sem qualquer forma de embaraço, mediante autodeclaração ou declaração do responsável. Dessa forma, deverá ser garantida a disponibilização do PET a esses estudantes pelo gestor escolar. O caso 7, né, é indisponibilidade pessoal doméstica para adesão ao REAMP. Então, observem, temos muito, porque nós sabemos que boa parte dos pais, gente, estão trabalhando, não estão dando conta de acompanhar, e muitos também alunos são enfim, são trabalhadores, têm casa para cuidar, têm filhos. E aí, quando tem essa indisponibilidade pessoal ou doméstica para adesão ao REAMP, o que nós devemos fazer? Após orientar e conscientizar os estudantes de que o PET tem como objetivo possibilitar a continuidade do processo de desenvolvimento cognitivo e a retomada de algumas atividades educacionais, comunicar à família, em caso de estudante menor de idade, e não havendo retorno, comunicar ao conselho tutelar. Então, vejam que é bem parecido com o caso do estudante que quer deixar os estudos, né? Aqui, às vezes eu acredito até que na maioria das vezes, cabe muito à equipe orientar a organização da rotina, porque às vezes essas pessoas estão no meio de um embaraço, elas não conseguem se organizar. Então é importante já entrar em contato com essas pessoas, já com essa estratégia pensada, né? Havendo essa resposta, já começa a trabalhar, ajudar a organizar a rotina dessas pessoas. O estudante maior de idade deve ser orientado à retomada das atividades não presenciais, porque também precisa dessa orientação, mas é a questão de que com ele se fala diretamente, ao contrário do estudante menor. Agora estamos aqui quase chegando ao final. PET disponível para retirada na escola após tentativa de entrega frustrada. A ação. As superintendências regionais de ensino, que disponibilizaram excepcionalmente o PET para retirada na escola, considerando a tentativa de entrega frustrada, deverão providenciar nova tentativa e entrega e, não sendo possível, comunicar ao conselho tutelar em caso de estudante menor de idade. Estudante solicitou transferência. A escola de destino providenciará as medidas necessárias para o acesso aos estudos, para o acesso do estudante ao REAMP, né? Então passa a ser responsabilidade, a partir daquele momento, da escola de destino. Agora nós temos, dentre os casos, o último caso, que é o 11, né? E aí só partiremos para as datas programadas dessa busca, é o estudante que não faz parte da base de dados da escola. Qual é a ação? Aqui a necessidade de regularizar os registros, né, gente? Regularizar a situação do estudante no CIMAD, encerrando a matrícula, né? Aí também tem aqui para os outros casos, constante eu acredito que seja aqui uma inadequação descrita, não sei se é da transferência, nos arquivos nomeados com o código da escola, busca ativa 2021. Aqui tenho, ressaltando que cabe ao gestor fazer contato com a família do estudante e, não sendo possível o contato, comunicar ao conselho tutelar em caso de estudante menor de idade também. E a secretaria já pensou aqui em datas estratégicas. E aí eu já vou chamar a atenção o seguinte: nós sabemos que as escolas fazem buscas ativas diariamente, mas é importante consagrar essas datas porque um movimento conjunto faz muita diferença, gente. Então são datas importantes da ação de busca ativa. Comunicação com as famílias dos estudantes indicados, tem aqui uma data marcada, 11 de maio até. Então, não quer dizer que seja 11 de maio. A escola pode fazer uma culminância aí, mas até 11 de maio de 2021 isso tem que ser feito. Lembrando que nós estamos com bimestres encerrando em 7 de maio, então veja que já tem uma previsão posterior ao recebimento, né, dessas atividades, porque é necessário que seja feito. Comunicação ao Conselho Tutelar até 14 de maio. Então, já tendo
resposta dessa primeira ação até 14 de maio, a comunicação ao Conselho Tutelar. Prazo para reportar a informação acerca da ação de busca ativa até 14 de maio, porque nós sabemos que as escolas estão recebendo planilhas e essas planilhas precisam ser preenchidas. E aí vou chamar novamente a atenção, reforçando que o documento traz a necessidade de termos registros que comprovem a realização dessas ações. Não só esse que o gestor vai ter para encaminhar, mas todos aqueles que estão realizando as buscas ativas. Ok? Espero que tenha ajudado no entendimento de vocês. Se foi útil, compartilha. Se inscreva aí no canal. Peço novamente, dê um joinha para que os nossos vídeos consigam se espalharem por aí. Beijos!